Bem, no texto de hoje do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, nós vamos comentar um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 66, Como Pedes. Esse texto foi escrito a partir do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, onde esse versículo diz somente o seguinte: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Engraçado, né? Muitos de nós imaginam muitos imaginam que o exercício da religiosidade seja o exercício do pedir. A questão é pedir, pedir, pedir. E a religiosidade, ela é aprender, né? Ela é aperfeiçoar, ela é se libertar, ela tem um outro sentido. Embora é possível pedir socorro, né? E o socorro vem. Mas só que é como Jesus falou aqui no Evangelho de João. Até agora nada pedistes em meu nome. Que a gente pede sempre. Mas a gente pede em nome de quê? Em nome do mundo? Em nome dos nossos desejos? Em nome dos nossos caprichos? Em nome das nossas vaidades? Em nome das necessidades falsas, daquelas falsas necessidades que a gente não reconhece, que muitas vezes alguma dificuldade representa aprendizado, representa uma série de circunstâncias favoráveis, né? Então é difícil a gente fazer essa avaliação sem entendimento. E esse entendimento o Evangelho traz. E esse entendimento é a vontade do Pai. Porque quando a gente compreende um pouco mais através da consciência essa vontade, as circunstâncias, a gente briga menos com as circunstâncias. A gente vai tentando ajustar, fazendo aquilo que é possível, mas sem brigar com as circunstâncias. A gente tem mais aceitação e etc. E principalmente o título do texto é Como Pedes. E principalmente o que a gente vai pedir e como a gente vai pedir. Né? Porque a gente pede a esmo, a gente pede como criança. A gente entra no mercado com a mãe e pede tudo que vai passando vai pedindo. É o nosso comportamento diante da divindade, né? A gente pede, acha que é quem pede mais. E depois a gente se frustra, porque muitos desses pedidos não são atendidos. E o texto começa falando dessa frustração, de muitos pedidos não atendidos, porque não foram pedidos de acordo com a vontade do Pai. Esse nada pedistes em meu nome, em nome de Jesus, não é um nome pessoal, não é um capricho, não é um orgulho, ó, só se falar comigo, só se pedir para mim. Não, não é isso. Jesus não falava eu e o Pai somos um, ele é amor com o Pai. Então, quando é em nome dele, também é em nome desse amor, é em nome dessa compreensão. É em nome desse padrão vibratório, é em nome desse conhecimento, é o nome desse amor. Né? A gente pensa sempre no nome de pessoas, mas está falando aqui de sentimentos. Né? Mas o Emmanuel começa o texto falando que a gente encontra muitas criaturas desencantadas com a oração. Né? E sob aquele argumento, mas Jesus não prometeu tudo que pedis eu vou fazer? Né? Aí o Emmanuel comenta, muitos corações permanecem desalentados porque perdeu alguém, algum ente querido, alguma coisa, ou porque aconteceram imprevistos na sua vida, e ele pediu tanto para não perder aquele ente querido, pediu tanto para não aparecer aquele tipo de imprevisto, e ele acha que ele foi negado, inclusive, pela divindade. Ele se sente órfão, inclusive, da divindade. Ele se acha órfão da sorte, órfão de tudo. Porque ele é cheio de vontade, né? Porque nós somos cheios de vontades, de caprichos e etc. E não adianta a gente querer construir um mundo particular em cima desses caprichos, porque a gente veio cumprindo alguns desígnios, a gente veio cumprindo alguma coisa, tem algum caminho para a gente percorrer que não é fatalismo, não tem fatalismo, mas tem algumas coisas pelas quais a gente vai passar. né? E que essas coisas são positivas, essas coisas não são para castigar a gente.
Essas coisas são para ajudar na construção da nossa virtude, que a gente precisa passar por isso. Eu trouxe até um trechinho do texto, porque é bom esses textos que se completam, né, do Evangelho do Emmanuel, da leitura do Evangelho através da interpretação do Emmanuel. Do texto é Êxito, do livro Reformador. E esse texto foi escrito a partir daquela frase do Evangelho de João também, capítulo 15, versículo 9. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos acontecerá. Olha como está em relação com o que falou do anterior, do versículo 16. Até agora nada pedisse em meu nome, foi o que falou o Evangelho do texto de hoje. E agora fala que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A gente quer, como é difícil permanecer em Jesus e as palavras dele, que a mensagem dele permanecer em nós, o que a gente faz? A gente quer permanecer com a citação, com a palavra, com a imagem, com alguma coisa mais fácil. Mas as palavras dele não permanecem em nossos atos, em nosso interior, em nosso sentimento, em nosso pensamento, né, em nossa consciência. A permanência desse Jesus é aí, nessa consciência, que é esse amor da divindade, que Deus é esse amor. Né? E a gente acha que permanecer em nós é permanecer em qualquer igreja, é permanecer falando de Jesus, é permanecer... Né? E ele comenta tudo isso aqui, né? Ele diz que muita gente perde, né? Recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida com o êxito. Que êxito? Onde são vitórias, onde são derrotas em nossa vida? Né? Nós não sabemos bem onde são as vitórias e onde são as derrotas. Muitas coisas já aconteceram em nossas vidas que a gente pensou que eram verdadeiras derrotas. Passado algum tempo a gente compreende como aquelas coisas ensinaram a gente, como a gente precisava ter passado por aquilo, como aquilo ajudou no nosso crescimento moral, na nossa aquisição de virtudes. A gente precisava daquilo para superar algumas deficiências, para superar algumas dificuldades, algumas imperfeições que tínhamos. E a gente jamais escolheria passar por aquilo. Mas aquilo ali é bondade divina, misericórdia divina, é a lei divina, né, que a gente vai se aperfeiçoando, passando por coisas que a gente necessita. E aí a nossa vontade não seria aquela, mas é a vontade do Pai. Por isso é que Jesus ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Porque não é a nossa, porque se for a nossa, a gente só vai querer prazeres. A gente só vai querer coisas que me fazem bem aos sentidos. É comer, é beber, né? Aí o Emmanuel diz, repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. Essa paz, esse consolo, né, que vem dessa presença divina em nós, dessa permanência de Jesus em nós e da permanência nossa nas palavras de Jesus, esse conforto que vem daí, não é a gente pedir primeiro para trabalhar depois, é ao contrário. À medida em que a gente vai conquistando, à medida em que a gente vai trabalhando, à medida em que a gente vai se aperfeiçoando, essas coisas vão chegando. Então o problema não é ganhar para fazer. Se o problema não é ganhar para fazer, o problema não é pedir indiscriminadamente, pedir qualquer coisa a esmo. Né? O problema não é esse. Né? O problema é de fazer para ganhar. O problema é de conquistar a paz, de conquistar virtudes, de conquistar conhecimento, de conquistar discernimento, de aproximar a nossa permanência nessa palavra de Jesus e trazer essa palavra de Jesus para permanecer em nós. E a gente acha que Jesus morreu, que foi crucificado, que o corpo está não sei onde, que Jesus vai voltar, que Jesus isso, que Jesus aquilo, e que tem isso e que tem aquilo. Mas cadê? Cadê a permanência das palavras, da mensagem dele em nós? E cadê a permanência nossa na mensagem dele? A mensagem dele entra
em nós, já entrou, e ela sai de nós, está saindo como? Ela sai de nós através do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso fazer e do nosso viver, né? E a gente não demonstra isso, então não permanecemos nele. O dia que a gente fizer isso, a gente vai aprender a pedir. É o que o texto aqui fala, né? Emmanuel diz que o mestre divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. A alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor. Se o mestre divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome, o que a gente deveria fazer? O que eu estou solicitando é em nome de Jesus? É em nome, combina com seus ensinamentos? Combina com o conteúdo da sua mensagem? Às vezes a gente está pedindo para Jesus uma vingança. Às vezes a gente está pedindo para Jesus uma coisa contrária à justiça, uma coisa contrária à caridade, uma coisa contrária ao benefício do meu próprio espírito, de mim mesmo, né? Então, como é solicitar, pedir em nome de Jesus? É quando eu te permanecer nele, as palavras dele permanecer em mim, eu vou saber pedir, porque eu vou ter compreensão. Aí meus pedidos mudam completamente, porque aí eu tenho olhos de ver, eu vou enxergar um mundo diferente, e a partir desse mundo diferente os meus pedidos vão ser diferentes. Eu posso passar a pedir para o outro, eu posso passar a pedir uma série de coisas, apenas força, coragem, inspiração, intuição para vencer as dificuldades, né? Agora a gente só vive pedindo para tirar as dificuldades. Se eu preciso passar por diversas dificuldades, e eu vivo pedindo só para tirar as dificuldades, eu estou pedindo o quê? Me tira da escola, me tira do aprendizado, eu não quero mais aprender. O que é isso? Eu estou pedindo para abandonar o aprendizado, eu estou pedindo ócio, eu estou pedindo a fuga do trabalho, porque enfrentar essas dificuldades é o meu trabalho. E quando eu vivo só pedindo para me livrar dessas dificuldades, como se tivesse alguém que fosse me livrar das dificuldades necessárias para a minha evolução. Agora, na hora das dificuldades, a gente sente mesmo, a gente precisa de ter força, a gente precisa da oração, e a gente precisa de receber energias novas, inspiração, intuição, força, coragem para enfrentar. É esse bom ânimo que Jesus falou. Eu trouxe também um texto do livro Pão Nosso, sigamos até lá. Até lá é até Jesus, né? O Emmanuel diz nesse texto que no Pão Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a necessidade da obediência à vontade do Pai, né? Que seja feita a vossa vontade. Jesus ensina essa obediência. A gente fala de boca para fora que seja feita a vossa vontade, mas aí ele perguntou ali em cima, perguntar para a nossa consciência, até que ponto eu faço isso? Eu tento entender essa vontade. Não é a vontade caprichosa de alguém vingativo, raivoso, que quer me fazer sofrer. Não, não é essa vontade. É a vontade do amor. É a vontade de alguém que só quer o bem. E que só quer o bem de todos nós. E que qualquer coisa que aconteça, no fundo, é para trazer esse bem. Então eu vou pedir para tirar esse bem de mim, porque eu não quero mais enfrentar o caminho da conquista desse bem, né? Muitas dos nossos pedidos é exatamente isso. Olha, eu não quero. Esse caminho está difícil, porque tem dores. No mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo. O Emmanuel comenta no texto, sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil, e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Sabia o mestre que a nossa vontade é frágil por quê? Porque ela cede às tentações, porque ela é a vontade do prazer, é a vontade do desejo fácil, é a vontade das imperfeições que nos vencem, daquelas tentações também que Jesus falou no Pai Nosso, livrai-nos das tentações, para que a gente aprenda a nos livrar dessas tentações. Não que alguém vai chegar e me libertar dessas tentações num passe de mágica,
mas alguém pode me ajudar a me fortalecer, a me inspirar, a me intuir, para que eu vença essas tentações. E vencer de uma maneira de conquista mesmo, não é uma vitória casual. Por isso é que quando a gente procura na vida, a gente preocupa demais com o êxito do mundo, com as vitórias do mundo. O que é vitória, o que é derrota, né? E a gente fica preocupado demais com essas vitórias do mundo e fica pedindo coisas para a nossa vitória no mundo. E, na verdade, meu reino não é desse mundo. A nossa vitória não é desse mundo. E, às vezes, para a vitória real, que é a vitória do Espírito, precisa do sacrifício nesse mundo. Precisa de compreensão, precisa de superar uma série de dificuldades, superar um monte de imperfeições para a gente conquistar. É essa conquista. Então não é questão religiosidade, religião, não é questão de pedir, não é questão de chegar lá para resolver de maneira fácil. A gente quer isso, alguma religião, algum lugar que vai resolver de maneira fácil, que chega lá e alguém tira com a mão. Como tira com a mão? Tira a minha imperfeição com a mão? Minha imperfeição não sai com a mão de ninguém. Jesus curava e falava, vai e não peques mais. O que significava isso? Ele ajustava aquele organismo, ele ajustava aquele corpo, ajustava aquelas energias com a força e com o poder que ele tinha e avisava, olha, tá ajustado, tá regulado, agora vai e não desregula mais, porque se você desregular, vai dar na mesma, vai acontecer tudo de novo. Então a questão nossa é aprender a viver de maneira mais regulada, mais harmoniosa, mais harmônica. E aí o Emmanuel diz que nós alcançaremos, sim, a época da oração integralmente atendida. Mas quando? Quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então a gente vai conseguir o atendimento integral das nossas orações, dos nossos pedidos, quando? Quando estivermos espiritualmente em Cristo. E quando a gente vai estar espiritualmente em Cristo? Quando Jesus falou lá, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Quando o ensinamento de Jesus permanecer em mim e quando o ensinamento de Jesus sair de mim. Porque muitas vezes é mais fácil eu perceber algumas coisas desse ensinamento, mas é difícil dele sair de mim, porque aí é comportamento, aí é a prática de vida, aí é o dia a dia, aí são as vitórias, aí é a luta, aí é a coragem, aí é vencer as imperfeições. E às vezes, por melhor que eu tenha intenções boas, eu não consigo. Então ele não sai, a mensagem não sai de mim, o meu egoísmo não deixa a mensagem sair de mim, porque eu não consigo olhar o outro, eu só olho para mim. E por várias outras razões, a mensagem não sai de mim, não sai no meu olhar, porque eu olho todo mundo como se fosse pior do que eu sou orgulhoso, então eu acho que eu sou melhor, o meu olhar é adoecido. Não sai de mim por quê? Porque eu não escuto o outro está falando e eu estou pensando em mim, eu não consigo ouvir o outro. E por aí vai. E o Emmanuel diz, teremos penetrado o justo sentido, quando Jesus estiver em nós e a gente estiver nas palavras dele, permanecer nas palavras dele, teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Esse é o saber pedir, quando a gente entender o justo sentido de cada coisa. Porque não tem circunstância injusta, não tem injustiça. É justo, tem lei de causa, de consequência, de causa-efeito, e a gente vive essa lei, que é justa, e ela tem um sentido justo, e ela tem uma finalidade, a finalidade educativa. Então a circunstância que a gente vive também tem uma finalidade. Eu não vivo numa circunstância difícil porque eu sou simplesmente azarado e eu vou em algum lugar e vou pedir para Jesus e eu vou deixar de ser azarado. Não é questão de sorte e azar. É questão de circunstância que tem uma finalidade. E eu preciso compreender qual é a finalidade dessa circunstância e eu preciso aprender com essa circunstância. Se eu não aprender com ela e fugir dela,
Eu vou pedir, pedir, pedir para fugir da circunstância da vida. Se eu fugir da circunstância da vida, eu perco a finalidade. Então eu estou vivendo aqui para quê? Qual é a finalidade da minha vida aqui? Se não é viver as circunstâncias. Agora, para viver as circunstâncias, eu preciso ter força, eu preciso ter coragem, eu preciso ter discernimento, né? Tem que ter um justo sentido. Estaremos habilitados a querer e a pedir. Então, quando a gente tiver penetrado na mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus sair de nós, a gente vai entender o justo sentido e a finalidade de cada circunstância. E a gente vai parar de tanto pedido. Me tira disso, me tira daquilo, me livra disso, me livra daquilo. Eu trouxe só para enriquecer a nossa conversa uma mensagem sobre o Bartimeu, né, o cego de Jericó. Quando Jesus, depois daquele sacrifício todo dele conseguir chegar perto de Jesus, que as pessoas não queriam deixar, e ele gritava e corria e não sei o quê, e conseguiu chegar perto de Jesus com muita luta, não foi de graça. Ninguém pegou ele e levou para Jesus. Olha que o sentido simbólico da passagem evangélica é muito grande. Ele precisou de fazer um esforço muito grande e de ter uma confiança muito grande para chegar e se aproximar de Jesus. Ele venceu uma série de obstáculos. E quando ele venceu essa série de obstáculos e se aproximou de Jesus, que Jesus perguntou: o que queres que eu faça? O que ele falou? Que eu veja. Olha que sentido simbólico. Que ele veja o quê? O sentido justo de cada coisa e a finalidade da circunstância? Quem sabe? Esse é o ver. Esses são os olhos de ver que Jesus falou, né? E Emmanuel comenta essa passagem. Ele diz, olha, o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Então, em todas as circunstâncias da vida, qual deveria ser o meu propósito? Que eu veja o quê? Qual é a vontade da lei divina naquela circunstância, naquele caso, naquela coisa. Aí o que eu fico tentando ver em cada circunstância da vida? A minha vontade, o meu desejo, o que eu acho que seja vitória, o que eu quero, né? Aí, e falando que seja feita a vossa vontade. Não adianta eu falar que seja feita a vossa vontade, não é questão de falar, né? Esse propósito do cego que respondeu para Jesus, só isso, que eu veja, ele não perguntou que eu fique rico, que eu tenha escravos, que eu tenha poder, que eu tenha... Não, que eu veja. Porque se ele enxergar, vai facilitar todas as decisões da vida dele. Ele vai entender um sentido justo da vida e vai entender a finalidade das circunstâncias. Ele pode entender até a finalidade da circunstância dele ser cego. E vai crescer com isso, e vai superar isso. Emmanuel comenta sobre esse texto. Não é preciso que a gente compareça diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Não é preciso que a gente chegue só com rogativa, só com pedido, né? Basta que a gente peça o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Basta que a gente peça para ver, nesse sentido justo, né? Com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Qual é o caminho evolutivo? É o caminho da alma, é o caminho da imortalidade. Não é o caminho dessa vida curta, dessa encarnação, dessa existência. É o caminho da vida plena, é o caminho da vida em abundância que Jesus trouxe, né? Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. Olha, se eu conseguisse enxergar os fenômenos, as situações, as pessoas e coisas com esse sentido de amor e justiça, as palavras de Jesus estariam em mim e eu estaria nelas. Nesse momento, nós estaremos suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo, nesses momentos de pedinchão que a gente tem. Nós estaremos suplicando em nome do Cristo ou em nome das vaidades do mundo? Reclamar
reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Reclamar desses caprichos que dificultam, que escurecem o nosso coração. Quais são? Os nossos caprichos escurecem o nosso coração. Por quê? Os nossos caprichos não deixam a gente enxergar com esse sentimento de amor. O que significa isso? É a mesma coisa que jogar poeira das nossas inquietações terrenas ao sol. Olha ali a insignificância das nossas inquietações terrenas diante da grandeza do sol. É mais ou menos isso que ele está falando. Quando a gente reclama e que esses nossos caprichos, né, que não deixam a gente perceber a vontade do Pai, a lei divina, esses nossos caprichos, obscurecem os caminhos do coração. Os caminhos do coração são os caminhos do Cristo. Foi para esse caminho que Jesus chamou. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou esse caminho. É o caminho do coração. E quando a gente obscurece esse caminho, o que a gente faz? A gente não enxerga esse caminho do coração. A gente não enxerga o caminho do amor. A gente não enxerga o caminho da divindade de Deus. Porque a gente só enxerga o caminho que a gente deseja. Olha como a gente se engana na vida, né? Pedir em nome de Jesus e aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Eu trouxe um outro texto também, esperar em Cristo. Esperar em Cristo. Esse esperar é o pedir. Esperar em Cristo, pedir ao Cristo, né? Se esperamos em Cristo, foi Paulo que disse isso, é uma carta aos Coríntios. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente pede só coisa para essa existência, Paulo diz que a gente é miserável. É um homem miserável, o mais miserável dos homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, se a gente pede ao Cristo só coisas para o mundo, e o meu reino não é desse mundo, a gente está pedindo para um reino outro, né? A gente fica só pedindo para um outro reino, né? Somos os mais miseráveis dos homens. E Emmanuel comenta essa passagem do Paulo. Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Que vida fragmentária? Essas encarnações, de uma encarnação só, é um fragmento da vida. A encarnação é um fragmento da vida. Então seria razoável eu ficar pedindo, por causa dessas coisas passageiras de um fragmento da vida, que é uma encarnação, eu botar isso como coisa, né? É indispensável descobrir a grandeza do conceito vida, sem confundi-lo com uma vida. Vida, no sentido amplo, essa vida do espírito imortal que Jesus trouxe em abundância. Uma vida é uma existência, é essa encarnação. E aí o que Emmanuel perguntou foi isso. Seria razoável eu viver por conta exclusivamente só dessa vida? O que Jesus falou? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então buscar primeiro o reino do Espírito e essa justiça do que é justo, né? Aí eu não posso buscar só essa coisa da vida fragmentária, só desse tempo que eu estou por causa do meu desejo desse momento. É imprescindível esperar em Cristo com a noção real de eternidade. Os nossos pedidos têm essa noção real de eternidade? Ou os nossos pedidos são para agora? Eu quero resolver agora, eu quero me tirar essa dor agora, eu quero que... Sabe? Então, a gente vive pedindo só para as coisas dessa vida fragmentária, só para essa encarnação, para resolver agora. E quando, na verdade, a gente está aqui para resolver questões mais amplas. É difícil a gente, aqui, encarnado, começar a viver refletindo sobre um ponto de vista de uma vida mais ampla. Por isso que ele falou que é indispensável descobrir a grandeza do conceito vida. Quando a gente descobre esse conceito, essa grandeza desse conceito vida, a vida deixa de ser apenas a minha encarnação. A vida passa a ser essa coisa mais ampla, passa a ser o espírito.
é imprescindível esperar em Cristo com a real noção de eternidade. Esperar em Cristo ficar meus pedidos ter noção da eternidade, né? Essa filosofia imediatista do mundo, ele diz, transforma os homens em crianças pedindo, 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 pedindo. Indagai da consciência se você permanece em Jesus, com Jesus, né? Convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim trabalho incessante. Somente nesse ato de compreensão perfeita, qual seria o ato de compreensão perfeita? É essa nossa atitude de seja feita a vossa vontade. Então, somente na compreensão do seja feita a vossa vontade, encontraremos o gozo completo e a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. O que é a substância da minha prece? Qual é o espírito que está nisso aí? O que eu quero? Qual é a essência do meu pedido? Né? Observe a substância das suas preces. Se a gente for, o que pede? O que você pede? Né? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Basta qualquer um de nós, a gente pode parar, sentar e avaliar. Os meus pedidos, que eu vivo pedindo, são feitos enxergando a imortalidade, enxergando a eternidade, ou só esse fragmento da vida? Né? E o que tem o conteúdo desse pedido? Né? Ele está em nome do Cristo ou em nome do mundo? Só para resolver as coisas do mundo? Né? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. É pura infantilidade. Eu peço qualquer coisa indiscriminadamente, eu peço coisas injustas, peço coisas contrárias à lei divina, mas eu peço, porque eu peço, né? Isso aí eu desanimo porque eu não sou atendido. E aí o que isso revela em mim? Revela a minha infantilidade, a infantilidade do espírito. No Evangelho de Lucas, o Senhor ensina-nos a orar. Inúmeros benefícios do Evangelho imploram, inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com a ilusão a boa marcha nos negócios, com a ilusão a vida física. Em suma, buscam a fuga, procuram a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Ensina-nos a orar tem a ver com isso. Não é ensinar uma oração diferente. É que a nossa oração compreenda isso. Que a nossa oração compreenda a eternidade, esse sentido de eternidade. Compreenda o sentido de justiça divina. Compreenda um pouco dessas coisas. E buscando a fuga, buscando a distância da dificuldade, do trabalho e da luta, que me dignifica. Eu estou fugindo da escola, estou fugindo do trabalho. Porém, todavia, né, quando alguém aceita o discipulado definitivo, quando alguém compreende a obediência e resignação, quando alguém compreende a vossa vontade, né, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Algo acontece no íntimo por quê? Porque se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Nesse momento aqui, quando eu aceito esse discipulado com obediência e resignação, quando eu compreendo mais essa vontade, eu enxergo o mundo dentro dessa perspectiva da imortalidade, da lei divina, da justiça, um sentido justo para as coisas, uma finalidade para tudo isso, eu vejo diferente as coisas. Quando isso acontece comigo, o que está acontecendo? Quando alguém aceita o discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma. O que algo acontece no íntimo da alma? Jesus começa a permanecer em mim e eu começo a permanecer nele. Aí sim o meu pedido vai fazer sentido. Aí quando isso acontece, que eu começo a compreender essas coisas,
que acontece? Quando eu aceito por obediência e resignação a vontade divina, o que acontece? Cessam as rogativas ruidosas, acabam esses pedidos barulhentos, né? Acalma-se os desejos tumultuários, acaba essa loucura nossa, né? Converte-se a oração em trabalho edificante. A oração passa a ser um instrumento de trabalho, deixa de ser somente um instrumento de pedir. E a oração é um grande instrumento de trabalho, de fortalecimento e etc. O discípulo nada reclama, ele segue para o mestre. E aí, encerrando, tem um texto, rotulagem, do livro Fonte Viva. Emmanuel faz comentários, né, que há muitos louvores em memória ao Cristo, há símbolos do Cristo, há muitas referências ao Cristo, há juramentos por Cristo, há invocações verbais por Cristo, e ele faz um comentário cada uma dessas coisas, mas depois diz: contudo, Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Olha, um monte de coisa que Jesus permanece. Mas isso é pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. Então a questão não é falar, a questão não é ter um papel, não é ter um crucifixo, a questão não é formal, a questão é essencial. E o que é essencial é imortal, é do Espírito. Paulo, aos Romanos, ele diz, né, mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Quem possui o Espírito do Cristo? Aquele que permanece em suas palavras e suas palavras permanecem nele. Por isso que Paulo falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que ele compreendeu, ele entrou nesse ponto de contato. Aí Jesus permanecia nele e ele permanecia em Jesus. Como Jesus permanecia no Pai. Tanto que Jesus diz, quem me conhece, conhece o Pai. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda a pedir. Até a próxima.